No domingo passado à noite, nós meditamos sobre as marcas de uma igreja saudável. E aí elencamos umas 10 marcas de uma igreja saudável, né? Não vou repeti-las aqui, a mensagem está gravada no Facebook, você pode assistir, o culto todo está gravado e ouvir a mensagem sobre as 10 marcas de uma igreja saudável, de uma igreja inspiradora, né, de uma igreja abençoada. E essa igreja a que nos referimos, pegamos esta igreja como modelo, como referência, é a igreja de Antioquia. Antioquia foi uma das mais antigas igrejas cristãs, né? Foi um dos berços do cristianismo e é uma igreja que se tornou importante, relevante, e até hoje essa igreja ainda influencia o mundo, influencia os cristãos e se torna então um modelo para a gente aprender sobre como ser igreja, como ser cristãos. E nessa igreja de Antioquia, que tinha muitas qualidades e muitas coisas aconteceram naquele primeiro momento, quando o evangelho chegou naquela cidade, estas marcas, que até hoje são lembradas, fez com que naquele momento, naquela localidade, naquele lugar geográfico, pela primeira vez na história, o termo cristão, a palavra, né, cristão, fosse usada. Então foi na cidade de Antioquia que esse termo, que até hoje a gente usa, cristão, foi lá que pela primeira vez ele começou a ser usado. Então, nós queremos tomar essa questão do termo cristão e conversar aí sobre alguns assuntos que eu entendo ser bastante relevantes, né? E então esse título cristão, que se tornou na verdade um título, né? Uma definição, uma marca de quem tem essa fé em Cristo, começou há muito tempo atrás, aí há quase 2000 anos atrás, na cidade de Antioquia, tá? Então, na verdade, esse termo que foi usado, alguns entendidos, historiadores e teólogos imaginam que ele possa ter sido usado inicialmente de uma maneira pejorativa, tá? Não foi de uma maneira positiva, porque provavelmente não foi um termo que foi usado dentro da própria comunidade de fé, da comunidade cristã. O termo cristão, ele foi usado pelos de fora da igreja, tá? As pessoas de fora, vendo aquela comunidade, aqueles cristãos, aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam agora se convertendo e adotando uma nova fé, e eles falavam tanto de Jesus, tudo era Jesus, né? Era Jesus para levantar, Jesus para deitar, era Jesus na hora da comida, oração para Jesus, era louvor para Jesus, era a palavra dos ensinos de Jesus, então tudo girava em torno de Jesus. E esse Jesus, então, era conhecido como Jesus Cristo, né? E então eles acabaram apelidando os crentes daquela época, os discípulos de Jesus, de cristãos, né? Então foi uma forma de identificar aquela comunidade, que na maioria, no primeiro momento, eram de judeus que estavam fugindo da perseguição que aconteceu em Jerusalém, mas não era só de judeus, né? A maioria no começo foi de judeus, mas depois os outros também, os chamados gentios, começaram a se converter. Então aquela comunidade, ela era uma comunidade diferente, não era de judeu, não eram judeus normais, eram judeus cristãos e eles passaram então a congregar juntos com os que até então eram chamados de ímpios pelos judeus, eram judeus acolhedores, eram judeus que estavam abertos a conviver juntos com quem o judeu natural, que seguia a religião judaica, não tinha comunhão. Então essa comunidade que eles passaram a chamar de cristãos,
eram de judeus e de gentios misturados. Então, esses eram os cristãos, tá certo? Mas o termo cristão, não, e a gente quer falar um pouco mais depois disso, mas o termo cristão ele não foi o único termo que, dentro da história da igreja cristã, foi usada para identificar os seguidores de Cristo. Tá? Porque o termo cristão, ele foi um dos termos, né? Talvez o primeiro tenha sido discípulo, né? A comunidade, quando começou a crescer, então ali em Jerusalém, eles eram chamados de discípulos de Cristo, tá? Então, muitos daqueles primeiros cristãos eram identificados como sendo discípulos ou seguidores de Cristo. Depois, mais tarde, também, a gente vê em Atos capítulo 9, e já vimos esse texto, eles são chamados de caminho, ou os do caminho. Tá? Os cristãos em Damasco, por exemplo, eram apelidados de o caminho, né? Ou o caminho. Por quê? Porque eles eram seguidores daquele que se identificava como o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em alguns lugares, como em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Lá em Damasco, ou em outros lugares também, eles eram chamados de os do caminho. Paulo tinha cartas para prender as pessoas do caminho. Então, eram os cristãos também. Tá? Um outro termo muito usado, principalmente dentro da comunidade dos cristãos, era o termo irmãos, que até hoje nós usamos. Né? Você vê as cartas de Paulo, as cartas de Pedro também, o termo é muito usado. Veja lá quando, em Gálatas, por exemplo, 1, versículo 1, Paulo vai escrever aos irmãos que estão na Galácia, aos irmãos que estão na cidade de Filipos. O termo irmão também era um termo muito comum dentro da comunidade cristã para designar os cristãos ou designar os seguidores de Cristo. Tá? Um outro termo também que foi bastante usado era o termo santo. Paulo usa muito nas suas cartas para saudar os irmãos, né? No preâmbulo da sua carta, ali na abertura, ele diz, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, saúdo os santos que estão em tal lugar. Então, o termo santo era extremamente comum ser usado para se referir aos seguidores de Cristo. Então, foram muitos os nomes que os cristãos receberam. Cristãos, discípulo, caminho, santo, irmãos, enfim, são muitos os termos usados para definir quem são esses cristãos, né? E aí a gente vai vendo, então, que no decorrer do tempo, dos anos que vão se passando, esses termos também foram mudando, tendo mudanças, tá? Nós vamos chegar nisso depois, mas o termo crente, por exemplo, é um termo mais recente, tá? É claro que nós encontramos também esses termos na Bíblia, mas ele foi muito usado num período mais recente e até hoje é usado. Mas, ao mesmo tempo, então, voltando agora à questão dos cristãos, esse termo cristão, na verdade, não só o termo cristão, mas os demais apelidos aí, os demais nomes usados para identificar os seguidores de Cristo, na verdade, mostra uma questão de identidade, tá? Todos estes nomes, mas principalmente aqui o termo cristão, ele dá àquele que é apelidado de cristão uma identidade, tá? Então é muito importante você, como cristão, ao ser identificado como cristão, você está dando um testemunho do Deus em quem você crê, do Senhor, que é o Deus da sua vida, tá? Então tem a ver com a sua identidade, a ver com a sua fé, com aquilo que faz parte da sua crença, da sua da essência da sua fé, tá certo? Então, os cristãos passaram a ser chamados e conhecidos por esse nome, e isso identificava quem era.
eles eram então seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. E por isso muitos deles foram mortos, perseguidos, tiveram que fugir, sofreram muito, mas não deixaram, eles não ocultavam o nome, porque isso era uma marca distintiva deles, fazia parte da história de vida deles, tanto de vida quanto de morte. Então, era muito importante essa questão aí de ser identificado. Tá? Então, eu até fiz uma provocação no convite que eu fiz, né? E você é cristão? Você se identifica como cristão? Pode, de fato, ser chamado cristão? Será que nós podemos ser chamados de cristãos? Nós nos identificamos com Cristo? Porque, queridos, muitas vezes nós somos chamados de crente, de evangélico, de cristão, mas, na verdade, o que rege a nossa vida não é Cristo ou seus ensinamentos. Será que nós estamos deixando Cristo ser de fato o Senhor da nossa vida e Ele é quem rege a nossa vida? É Cristo quem faz a nossa cabeça? Ou você tem outra ideologia que faz a sua cabeça? Há quem diga que o cristão verdadeiro não pode ter ideologias, porque se ele tiver que ter uma ideologia, tem que ser a ideologia cristã, não outras ideologias. Né? Então, tem aí, no decorrer dos séculos, de muitas ideologias. Tá? No nosso tempo se fala muito da ideologia comunista, da ideologia socialista, da ideologia capitalista, né? E um acusa o outro, e um diz que é mais cristão do que o outro, e fica essa divisão, essa briga besta, que não tem pé e nem cabeça, e muitos pastores e pregadores de púlpito, e dizendo que o cristão verdadeiro não pode ser isso, não pode ser aquilo, e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Às vezes eu fico nervoso, e às vezes, né, a gente vê que foge do foco. Nós temos que ser cristão, e o cristão tem que carregar a sua marca. E aí então aquele que é contra o comunismo, e na verdade, se você for levar a sério, o comunismo não existe. Se fala muito porque o comunismo está aí. Na verdade, queridos, o comunismo é mais uma... sabe, viu aquela história, né, que fala do boi de piranha? Né, que quando as pessoas andavam com as boiadas pelas estradas, levando o boi de um lugar para o outro, e chegavam em rios que eles tinham que atravessar, e tinha muita piranha no rio, eles jogavam um boi, pegava o boi mais magro, que estava mais machucado, alguma coisa, e jogava aquele boi, e enquanto as piranhas devoravam aquele boi, eles passavam com a boiada e cruzavam o rio. Tá? Então hoje essa briga é mais ou menos isso. Você coloca um assunto, uma ideologia, e todo mundo fica discutindo aquela ideologia, né? E perde o foco, que é o foco do evangelho. Eu não tenho que ficar preocupado, o mundo sempre teve ideologia, e eu tenho que tomar cuidado sim. Tá? Então, se a gente for olhar o que significa comunismo, na verdade, em quase lugar nenhum do mundo o comunismo foi implantado. Porque as ideias comunistas, poucos lugares prosperaram e conseguiram ser implantadas. Tá? Existe aí um socialismo, um capitalismo socialista, um capitalismo misturado com comunismo, mas isso não é o essencial. Tá? Então o que eu estou querendo dizer aqui é que nós, como cristãos, temos que focar em Cristo. Eu não tenho que focar em Karl Marx, em quem foram os pais do capitalismo e dizer que este é melhor do que aquele. Posso até ter a minha preferência, mas isso não pode reger a minha vida. A nossa vida deve ser regida por Cristo Jesus, pelo exemplo dele, pelo evangelho que ele pregou. Tá certo? Então, e a gente vai tendo às vezes certos apelidos que não tem muito a ver com a nossa vida. E eu quero então conversar aqui um pouco com você, tá? Se você é cristão, então eu quero que você de fato olhe para Cristo e pare de ouvir besteira, de deixar seu pensamento à deriva,
e tirando o foco da nossa vida cristã, da nossa vida de santidade, da nossa vida que deve ser modelada pela vida de Cristo Jesus. Tá certo? Então, nós já tivemos na história, por exemplo, o termo protestante. Logo depois da Reforma, há 500 e poucos anos atrás, os que foram, então, saíram do catolicismo e aderiram ao protestantismo, ou à reforma de Lutero, de Calvino, eles começaram, então, a ser chamados na Europa, nos Estados Unidos, depois, de protestantes, porque protestavam. E é um termo que eu acho muito bonito, porque eles protestaram contra uma série de coisas. O Lutero, ele colocou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 96 teses que, na verdade, eram maneiras dele protestar. E ele dizia, olha, isso não é bíblico, isso não é correto, isso é errado, isso é heresia. E foram 96 protestos que ele fez ali, mostrando, então, que a igreja daquela época estava fora dos rumos que os apóstolos nos deixaram. Tá certo? E então é muito importante a gente ter em mente essa questão. Por exemplo, as nossas heranças são da reforma. Né? Nós temos também um outro termo que foi usado, que vem do inglês evangelical. Né? Então, quando fala hoje que você é evangélico, tem muito mais a ver com esse termo que veio dos Estados Unidos para cá e chegou aqui há mais de 100 anos, né? Que eram pessoas mais conservadoras, que não queriam muita conversa com as coisas científicas, né? E aí então foram identificados como esses evangélicos, que tem a ver com o evangelho, sim, da Bíblia, tá? Mas que tem a ver também com essa história de quem trouxe esse tipo de crença para cá, né? Que é a fé cristã, e muitos dos nossos pais, inclusive presbiterianos, estavam nesse meio. Mas a gente precisa ter uma ideia, porque às vezes nós nos identificamos, e aquilo que nos identifica, em vez de atrair as pessoas, nos afasta essas pessoas da igreja e de Cristo Jesus. Tá certo? Então, se a gente pudesse hoje dizer assim, como que a gente pode identificar um cristão? O que é um cristão hoje, século XX? Tá? Como que a gente vai identificar um cristão? Tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar, claro, sempre a gente volta no passado para ver como foi lá e como pode ser aqui. Tá? Então, a gente tem nos escritos aí do passado muitas coisas que os nossos pais nos deixaram. Tá? Então, por exemplo, Tertuliano viveu nos primeiros séculos da igreja cristã. E ele testemunha, então, que os cristãos levavam estas palavras de Jesus tão a sério que os pagãos ficavam admirados. Os outros que não criam ficavam admirados com a seriedade com que eles levavam os ensinos de Jesus. Tá? Então, uma expressão que Tertuliano coloca num dos seus escritos é: vede como eles se amam. E isso era, as pessoas de fora da igreja olhavam para a vida dos cristãos, e o cuidado e o amor mútuo que eles tinham ali uns pelos outros fazia com que os de fora, os pagãos, ficassem admirados do modelo de vida que eles tinham. No segundo século, em torno do ano 120, tem uma carta que é uma preciosidade, é uma carta chamada Carta de Diogoneto. E essa carta, então, ela foi escrita no ano 120 depois de Cristo, e é um relato, é um escrito assim, não é um escrito cristão, tá? Mas foi escrito para mostrar como que os cristãos viviam, como era a atitude dos cristãos. Tá? Então essa carta é considerada uma joia da literatura cristã primitiva. Tá? E então essa carta, alguém escreve a essa pessoa, a esse Diogoneto aí, que ele não é cristão, ele é um pagão, ele não crê
em Jesus Cristo. Mas nessa carta vai se mostrar para ele, que queria conhecer os cristãos, como eram os cristãos, né? Então, essa carta é longa, eu não vou poder ler toda aqui, mas nessa carta diz assim: os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, não vivem separados, nem usam uma língua distinta, nem vivem uma vida de uma natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve ser a sua descoberta ou a invenção ou conjectura de homens de espírito inquieto. Nem definem, como alguns, uma doutrina humana. Eles habitam em cidades gregas, em cidades bárbaras, mas a marca maior deles é o amor. Então, nessa carta aqui, ele vai dizendo, olha, eles moram na terra, mas não são regidos pela terra, eles são regidos pelo céu. São orientados pelos céus. Eles vivem nessa terra, mas são peregrinos, porque sabem que aqui não é o lar deles. Eles amam a todos, inclusive aqueles que os perseguem. Então, essa carta vai mostrando de uma forma linda a vida dos primeiros cristãos, né? Que eles são hostilizados, mas eles perdoam, eles amam, eles abraçam. Então essa carta é muito linda. Se você quiser procurar na internet aí, carta de Diogoneto, tá? É um documento, pode ser sim escrito, alguns acham escrito por algum cristão, mas escrito para um ateu, né? Alguém que não cria no Evangelho de Cristo Jesus, tá certo? Então, é muito importante a gente ter em mente isso, que para a gente identificar o cristão não é pelo nome simplesmente, mas é pela vida do cristão, tá certo? É a vida do cristão que nos identifica. E o que Jesus disse sobre aqueles que seriam conhecidos como seguidores dele, né? Então, você lembra o que está escrito em João, capítulo 13, versículo 35? Vamos ler o que está escrito em João 13, 35? Lá Jesus diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes, o quê? Uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que nos torna discípulo de Jesus não é o termo que nós usamos, o apelido evangélico, crente, cristão, não. O que nos torna conhecidos, o que dá o maior testemunho de quem de fato nós somos, é o amor que nós temos. Por isso Jesus deu uma ordenança: isto vos ordeno, que vos amais uns aos outros. Esta deve ser a marca dos cristãos. Jesus, quando foi resumir os 10 mandamentos, ele resumiu amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, queridos, a marca nossa, a minha preocupação não é se eu sou cristão, se eu sou evangélico, se eu sou protestante, o termo com que eu sou usado. Tem gente, eu não sou católico, eu não sou espírita. Sim, você não faz parte dessas crenças, né? O catolicismo é um cristianismo, né? Mas você não é espírita, você não é budista, você não tem uma outra religião, você não é um muçulmano, tá? Você é cristão. Agora, como que vai identificar o verdadeiro cristão? Não é pelo título que ele usa, não é pela igreja que ele frequenta, pelo corte de cabelo, pelo tamanho da saia da mulher, enfim, não é pelo tipo de roupa que usamos. Não é. A nossa marca maior é o amor. E é isso que eu tenho dito, que eu tenho tido vergonha de me identificar como cristão. Vergonha de como a igreja de Cristo tem agido, os cristãos, né, que estão na igreja de Cristo, e não é uma minoria, infelizmente, não é uma minoria, tá?
A maneira como nós temos vivido o Evangelho de Cristo envergonha Cristo, entristece o Espírito Santo e dá vergonha para a gente também. Essa semana passada, eu recebi um convite do pastor Caio Fábio para gravar um vídeo. Né? E nesse vídeo que eu gravei sobre o assunto que eu falava, eu dizia que eu tinha vergonha de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja brasileira. Né? Então a gente vê a igreja extremamente dividida. As pessoas desejando a morte um do outro, a destruição, o mal, palavras que são usadas entre cristãos que jamais deveriam existir. E quando a gente lê essa carta aqui do Diaboneto, a gente vê que os de fora percebiam nos cristãos algo extremamente lindo, uma unidade, um cuidado mútuo, um amor mútuo uns pelos outros, e isso era a marca dos cristãos, e por isso eles cresciam. E não era um crescimento assim, de oba-oba, não, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas mesmo com a perseguição, mesmo com o sofrimento, com as provas que eles estavam enfrentando, eles cresciam por causa desse amor, dessa maneira bonita, e o testemunho bonito que eles davam ao mundo. E muitos, mesmo em período de perseguição, quiseram se juntar aos cristãos por causa desse estilo de vida bonito que eles tinham. Então, queridos, o que eu quero nessa noite refletir com vocês é isso. Aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, naquele momento, na cidade de Antioquia, foram chamados de cristãos. Será que nós podemos ser chamados de cristãos hoje? Será que o testemunho que nós estamos dando enquanto igreja pode nos identificar como cristãos? E boa parte hoje dos cristãos são dos evangélicos, eu vou usar aqui o termo evangélico, né, que é um termo muito usado, são considerados por parte da sociedade como gente reacionária, como gente ignorante, tá? Como gente sem cultura. Então, para muitos que têm uma certa escolaridade, eles falam, eu não quero ser evangélico porque eu não quero me misturar com essa gente. Tá? Eu sei que isso se torna um preconceito e isso não deveria acontecer, mas muitas vezes nós, os chamados evangélicos, são culpados pela maneira como os outros veem, porque é uma maneira de pensar às vezes errada, né? E a gente precisa e fica discutindo certas coisas que não são a essência. Nós precisamos nos amar mais, precisamos amar mais o próximo. Eu não preciso ficar discutindo conceitos, se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada. Eu não preciso ficar discutindo teorias de criação. Essas coisas não salvam ninguém. O que salva é Jesus Cristo, é a cruz de Cristo, é o amor de Cristo por nós que salva. E de repente, então, a gente fica mais preocupado e fala, eu não creio na teoria da evolução, e a gente fica nessa, e as pessoas estão indo para o inferno, estão morrendo sem Cristo. A gente fica discutindo certos assuntos, falando de coisas e atacando pessoas, e tendo ideologias que nos são passadas, e a gente às vezes nem sabe por que a gente pensa daquele jeito. E boa parte das vezes eu vi uma entrevista e a repórter perguntou, mas por que você não gosta deles? Não sei por que eu não gosto, mas as pessoas dizem que quem pensa desse jeito é perigoso. Mas ele nem sabe direito do que está falando, mas ele foi, né, foi no vácuo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. O cristão tem que ser de vanguarda. Muitos cristãos foram pessoas, se a gente for ver, boa parte dos avanços da ciência do mundo hoje, do avanço da medicina, da astronomia e de tantas outras áreas, eram cristãos. Muitos padres se tornaram, eram cientistas, apesar de serem religiosos, eram cientistas. Né? E hoje, muitas vezes, os evangélicos são considerados pessoas que são contra a ciência, contra os avanços, são atrasados, arcaicos, e nós não podemos nos dar ao luxo, porque, na verdade, o evangelho não conflita com boa parte das coisas que nós, às vezes, temos como ideologia. Eu espero estar me fazendo entender, porque, às vezes,
é complicado, né? A gente fala, mas eu sou evangélico e eu não tenho vergonha de ser evangélico. Tudo bem, não tem problema. Só que tem certos temas, tem certas maneiras de ser evangélico hoje em dia que nos envergonham. E Jesus jamais faria o que nós fazemos hoje. Jesus jamais diria coisas que muitos evangélicos dizem hoje. Dizem nas redes sociais, dizem às vezes pessoalmente, né? Quando a gente vê evangélico apoiando a destruição da natureza, quando vê evangélico apoiando o racismo, apoiando que pessoas que têm uma outra opção sexual diferente da sua, essas pessoas podem sim ser espancadas na rua. Tem gente que apoia a pena de morte, enfim, são tantas as maneiras de expressar que mostra que nós não somos seguidores de Cristo. Por isso, então, é que eu digo que muitas vezes eu tenho vergonha, né, de me identificar como evangélico, porque esse termo ele foi mal usado e a gente acaba se identificando com um grupo, então, que não é aquilo que eu quero para mim como crente, né? Então, eu gostaria que nós estivéssemos levando muito a sério a nossa fé e nós pudéssemos olhar para Jesus. Os cristãos viveram de uma forma bonita o evangelho nos primeiros séculos, e por mais que eram perseguidos, que fossem mortos, a igreja crescia, porque eles amavam a Cristo acima de todas as coisas e amavam o próximo, um cuidava do outro. Quando eles se chamavam de irmãos, de fato eles se sentiam irmãos, porque um cuidava do outro. E hoje nós estamos aí vendo as pessoas se dizem evangélicas, mas não, o coração não é tocado quando vê um morador de rua, quando vê uma necessidade, quando vê alguém pedindo ajuda para saciar a fome de alguém, para apoiar uma causa, né? As pessoas não se tocam, não são tocadas emocionalmente, o Espírito Santo parece que não age, e não é o Espírito, muitas vezes são as ideologias, é aquilo que nós pensamos, ou a religião supérflua que nós vivemos, né? Uma religião que é muito de fachada, né? Que a gente está mais preocupado com as bênçãos de Deus do que com o Deus das bênçãos. E por isso, às vezes, não vivemos intensamente a nossa fé como Cristo viveu e como Cristo ensinou. O meu desejo, queridos, é que nós olhemos para Cristo. Não fiquemos olhando para pessoas, para ideologias, por mais que a gente até concorde, mas sempre desconfie, porque por trás das palavras há outras intenções. Por isso eu fiz uma menção numa das mensagens desses dias, que Pedro, que Cornélio, quando tiveram aquela visão, que está no capítulo 10 de Atos, foi Deus tentando clarear a mente deles, para dizer, olha, é isso que eu quero. E Deus está querendo mostrar claramente para a gente que nós devemos voltar ao Evangelho. A reforma protestante, ela é uma volta ao Evangelho de Cristo Jesus. Não é um avanço para novidades, mas é uma volta ao Evangelho de Cristo Jesus, ao amor, ao cuidado, à simplicidade, a viver com simplicidade e não querer ter e angariar recursos e ter riquezas e ter poder. Isso não combina com o cristianismo. Nós precisamos tomar esse cuidado. E a ganância muitas vezes tem feito parte dos cristãos. E quem vive na ganância, quer acumular riqueza e poder, de fato ele não é o verdadeiro cristão. Nós vamos encerrar por aqui. Eu quero orar. Nesta oração, quero pedir misericórdia por nós como cristãos, como evangélicos, como crente, enfim, não importa o termo, mas que a nossa marca que nos identifica com Cristo seja o amor uns pelos outros, o amor pela criação, pela natureza, o amor a Deus acima de todas as coisas, que o amor seja o nosso cartão de visita e que a gente pense duas vezes para dizer palavras pesadas, de baixo calão muitas vezes, palavras que ferem, que magoam, que afastam as pessoas de nós por causa de ideologias, mas que possamos olhar para Jesus de Nazaré e segui-lo no exemplo que estão nos exemplos que estão nos evangelhos, tá certo? Então, olhemos para Cristo e possamos segui-lo como o Senhor da nossa vida.
Nós queremos orar hoje por enfermos. Nós temos ainda o pastor Ricardo Bento, que está internado. Precisamos orar muito por ele, para Deus fazer um milagre na vida dele. Está indo já para 90 dias, para 3 meses, que ele tem a Covid, que ele começou tudo, já até passou de fato dos 3 meses. Mas que ele está no hospital, está indo para 90 dias. E eu tenho falado com a esposa, com a Roberta, eles não suportam mais, está muito difícil esse tempo que eles estão vivendo no Hospital do Servidor em São Paulo. Então ore por eles. A nossa irmã Nice Campos precisa das nossas orações. Vamos orar por ela. A Regina e o Paulo Costivelli nos avisaram que não estariam nessa live com a gente, porque a Regina foi ao Hospital da Unimed visitar uma prima que está internada numa situação muito grave também. Então vamos orar por essa prima da Regina. Existem outras pessoas que estão aí enfrentando dificuldades de saúde e nós queremos colocar essas vidas diante de Deus. Se você, a Dalci, por exemplo, que está aqui com a gente, quebrou o pé esses dias, né? Não foi bem o pé, mas foi o osso ali já próximo ao pé, ao tornozelo, e ela está aí passando. Ela disse que passou uma dor muito, mas muito forte, e ela vai ter que ficar de molho aí um bom tempo. Então vamos orar pela nossa querida Dalci também, para que Deus a abençoe, tá certo? Quem mais? Nós temos aí, se você tem pessoas aí que queira colocar, coloque aí no chat o nome, o motivo, mesmo que eu não veja agora, mas a gente vai estar orando por esses motivos, por estes nomes. Tá ok? A Denise coloca aqui, né, esse cântico bonito do reverendo João Dias de Araújo: que estou fazendo se sou cristão? Esse cântico que está no nosso inário é maravilhoso. Que estou fazendo? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, e às vezes nós ficamos discutindo o sexo dos anjos, como alguém disse certa vez, coisas que não levam a nada, coisas que só nos afastam, e o nosso foco tem que ser no amor, no cuidado, para que o nome de Cristo seja glorificado e a gente atrai as pessoas para conhecer a Cristo através das nossas atitudes. E a igreja vai ser também esse canal de bênção, né? Feche seus olhos, vamos orar. Deus de graça e misericórdia, eu quero apresentar diante de Ti, nesta noite, a minha própria vida e a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, das pessoas que estão conosco. O Senhor os conhece, sabe o que eles estão passando, o que eles necessitam. Às vezes o coração está alegre porque tem muita bênção recebida, muito cuidado da tua parte, e hoje apresentam a Ti, já apresentaram a Ti motivos de gratidão. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Mas também, Senhor, há muita gente sofrendo. Há muita gente, ó Deus, que está passando por momentos tão difíceis. E acrescentamos aqui aos nomes que já fizemos menção. A nossa irmã Lourdes, que está convalescente da cirurgia que fez há algumas semanas, ó Deus, há vários dias atrás. Acrescentamos o nome da nossa irmã Avani Rosa, que é a esposa do nosso querido reverendo Messias Anacleto Rosa, lá de Londrina, já tão idosa, e está, ó Deus, muito mal, vítima da Covid. Eu quero, ó Deus, pedir por ela, que o Senhor a abençoe naquele hospital, para que ela possa ser restaurada. Trabalhe o coração do pastor Messias também, já tão idoso, servo tão precioso, tão usado por Ti. Que passe essa angústia agora, Senhor. O pastor Ricardo, que está enfrentando também essa enfermidade há tanto tempo, abençoa o Teu servo, ó Deus. Eu quero pedir, ó Deus, também por uma família, Senhor, que está enlutada em Botucatu. Um ente querido, ó Deus, sofreu um infarto no domingo à noite, no momento do culto, estando ele no templo, e veio a óbito posteriormente, e ontem foi sepultado, e esta família passa por um momento, ó Deus, de muita angústia, de sofrimento, ó Deus, e eu quero pedir por eles, e por tantos outros, ó Deus, que estão enfermos, que estão, ó Deus, já enlutados em sofrimento, que estão, ó Deus,
vivendo momentos de enfermidade emocional pelas perdas que tiveram, pelas feridas, ó Deus. Eu quero pedir por essas vidas, meu Pai, estende a tua mão e abençoa, cuida, meu Deus, alcança, dá, ó Deus, que tenham recursos, ó Deus, e condições de serem tratadas, ó Deus, seja do corpo, seja da mente, seja da alma, meu Pai. Fica, Senhor, conosco, com a nossa nação, dá aos nossos governantes sabedoria, direção, ó Deus, autoridade, tira de nós, ó Deus, tempos de miséria, Senhor, queremos ver o nosso país melhor, mas acima de tudo, ó Deus, nos abençoa como cristãos, queremos ser autênticos, queremos, ó Deus, ao sermos identificados com Cristo, fazer com que as pessoas amem a Cristo, se acheguem a Cristo, passem a admirar a Cristo. Meu Deus, nos abençoa para sermos um bom cartão de visita para aqueles que não conhecem a Cristo ou ainda não aprenderam de Cristo, que possam, ó Deus, a partir de nós, do nosso exemplo de vida, principalmente, virem a conhecerem e terem o desejo de conhecer a Cristo Jesus. Perdoa pelas nossas faltas, Senhor. Temos vivido, ó Deus, de maneira que afastam as pessoas, muitos de Cristo, mas pedimos-te perdão. Queremos viver de forma mais autêntica, Senhor, não por aquilo que pregam muitas vezes as religiões, não por aquilo que as ideologias nos mostram, mas olhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá-nos, ó Deus, os demais dias dessa semana com a tua presença e a tua bênção. Que o Senhor esteja nos nossos lares, que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão, ó Deus, precisando de um cuidado especial, de um afago, de um abraço. Que o Senhor abençoe famílias que não têm o que comer, famílias, ó Deus, que estão passando por aflições tão grandes. Entra nesses lares, meu Deus, ou envia os teus anjos, e esses anjos muitas vezes podemos ser nós mesmos, ó Deus, por isso nos colocamos à disposição para te servir, ó Deus. Tudo, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Nós oramos, Senhor, no nome precioso e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto de amor e nos dê a paz. E que esta paz que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo inunde os nossos corações e abençoe o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém.